Muito boa noite. Tirar. Pode tirar, né? Senão fica um pouco difícil de entender. Às vezes a gente arrasta um pouquinho as palavras, não é? Nosso tema de hoje é Evangelho no Lar. E é um tema que cria um pouco de confusão, de polêmica. E é um tema também que, se nós estivermos dispostos a buscá-lo e segui-lo, a gente pode dar uma virada em muita coisa na nossa vida. E o Evangelho no Lar nada mais é do que a prática cristã dentro de casa, mas é o estudo cristão dentro de casa. Algumas pessoas têm a necessidade muito grande, como nós sabemos disso, muito real, de estarmos juntos e nos forçarmos a buscar uma prece, uma meditação, não é? Uma introspecção. Mas a proposta é que a gente faça isso também em casa. E a proposta é assim, uma vez por semana. Então a gente marca um dia, um horário, sempre naquele dia, naquele horário, como a casa, né? Todo mundo sabe, quarta-feira, às 20 horas, não é? A gente pode marcar um dia, um horário definido, um melhor pra gente começar a criar essa confusão que nós vamos criar já dentro de casa e dentro de nós mesmos. Porque eu não sei se vocês já perceberam, quando a gente começa a querer entender o Evangelho, a gente começa a criar confusão ao nosso redor. Já repararam isso? É um problema, viu? Um problema muito sério, porque a gente começa a entrar em conflitos pessoais, em conflitos de nós para com a nossa vida, para as coisas que nós estamos fazendo, as coisas que nós estamos vivendo. E aí a gente fica naquela celeuma, naquela dificuldade em pensar, eu devo modificar, eu continuo do mesmo jeito, eu vou para outras direções, para outras diretrizes. E essa é a confusão que nós estamos criando dentro de nós. Tem uma passagenzinha no Evangelho de Jesus que ele diz para a gente assim, que ele veio à Terra, ele não veio para a paz, ele veio para a guerra. Ele veio justamente para que a gente se modifique interiormente, que nós iríamos ter verdadeiras guerras interiores, porque realmente nós criamos hábitos ao longo de séculos, hábitos infelizes, que nós precisamos identificar e combater. É para isso que o Evangelho está aqui, para nos preparar para um futuro que nos promete ser promissor. Mas para isso é muito difícil. Sabe assim, vamos tentar dar um exemplo paralelo. A gente vai fazer um concurso público para determinada área, sei lá, para a polícia rodoviária, por exemplo, né? Para a Polícia Federal Rodoviária. Então a gente tem que transformar a nossa vida, primeiro nos estudos, porque não é um concurso fácil. Depois nós temos que ter a parte física, né? O preparo físico, porque também faz parte do concurso. Enfim, nós criamos uma revolução na nossa vida, com esse objetivo. Quando nós falamos de Jesus e de vida espiritual e vida futura, nós não podemos esquecer de que nós não vamos poder manter os mesmos hábitos deletérios que nós temos há séculos. Imaginem só. É tão bom, né? Fazer coisa errada, é uma delícia, não é mesmo? Mas nós vamos ter que enfrentar isso, vamos ter que lutar e enfrentar isso. Então, a ideia do Evangelho é justamente colocar informações dentro de nós para que a gente possa reflexionar aonde precisamos mudar, aonde precisamos renovar. E aí vem é uma espécie de ritual, porque a gente tem dia e horário, a gente faz uma pequena prece, faz uma leitura do Evangelho, especialmente do Evangelho segundo o Espiritismo ou o Novo Testamento. E a partir de uma pequena leitura, a gente procura ali aonde pode haver uma reflexão maior, aonde nós podemos mergulhar mais profundamente nessa lição ou naquela outra, de forma que a gente possa extrair dela o melhor para nós. Então, às vezes a gente identifica numa dessas lições assim, uma chave que nós estamos procurando há muito tempo, uma chave que para nós estava escondida e ela estava bem ali na nossa frente. Às vezes a gente identifica nesse Evangelho um conforto, uma informação tão preciosa que nos coloca numa determinada paz que a gente sequer podia imaginar. Essas guerras de conquista que nós temos
contra inventários com herdeiros, essas guerras que nós temos no trabalho pessoal, em empresas, esse problema que a gente tem na via pública, familiares, essa intolerância que a gente vive, não só de nós para os outros, mas dos outros para conosco, tudo isso vai ser identificado com o Evangelho. E isso causa um impacto profundo em nós. Mas aí nós não podemos esquecer de um detalhe que é muito importante. E qual é o detalhe? O detalhe é justamente a gente conseguir perceber que nós não estamos sozinhos. Então a nossa vida, ela tem acompanhantes invisíveis. Olha só que interessante. A doutrina espírita veio para acender essa luz para a gente. Então nós vamos caminhar no mundo e entendendo que muitas vezes nós estamos sob a influência de alguma inteligência invisível. Olha só. Porque quando a gente vem na casa espírita, a gente só ouve falar de mentor, de amigo espiritual, né? Só depois que a gente sai do portão para fora aqui, a gente sente o impacto, né? Daqueles que não são mentores e daqueles que não são amigos espirituais, não é mesmo? E eles sabem trabalhar de uma forma muito sutil. Vocês já conseguiram identificar, por exemplo, quando estão sendo manipulados? Já conseguiram identificar isso entre nós, pessoas físicas, né? Agora imaginem por um espírito invisível. Então ele manipula a gente assim facilmente. Assim. Dá um exemplo. Quando eu estava chegando aqui, eu parei o carro em frente à lanchonete. Aí eu fiquei pensando, bom, não tem problema nenhum se eu comer um sanduíche. Qual é o problema, meu Deus do céu? Afinal de contas, sabe lá, quando eu comi o outro sanduíche, não sei se foi hoje ainda ou antes de ontem, estou sentindo uma certa manipulação para a gente ir atrás de alguma coisa que para nós pode não ser desnecessário, não é? Assim, em tom de brincadeira, a gente vai entendendo que nós podemos ser, sim, manipulados para esta ou aquela direção. E aí é que nós precisamos ter a luz do Evangelho, porque aí a gente pode fazer a seguinte comparação. Fazer ou falar isso é cristão? O Cristo falaria isso ou faria isso? Então, por exemplo, ir em juízo contra um irmão porque lançou umas blasfêmias contra a gente. Ir em juízo, representar um irmão nosso que ficou com a maior parte do nosso inventário que nós tínhamos direito. A gente vai fazendo esses questionamentos. Perguntar para Jesus, por exemplo, Senhor, eu estou a fim de acender um cigarrinho, o que o Senhor acha? Mas não é uma guerra que a gente vai travar contra a gente mesmo? Já pensaram nisso? Olha, Senhor, eu estou com uma vontade de falar mal do meu vizinho. O que o Senhor acha disso? Uma boa? Senhor da vida, eu estava a fim de trapacear nesse negócio que eu vou fazer. Eu estava a fim de passar um Pix com agendamento e depois cancelar. O que o Senhor acha, Senhor, dessa ideia? Já pensaram nisso? Não é uma guerra? Não é uma guerra, sim? Muito que a gente tem que travar com a gente mesmo. Então a ideia do Evangelho é essa, que nós vamos começar a pisar num terreno mais seguro, aonde nós vamos agir e tomar ações que são mais corretas, mais retas, mais humanas, mais amorosas, mais cristãs. Por isso nós temos que trazer o Evangelho para dentro de casa. Então nós marcamos o dia, o horário, fazemos uma pequena prece e fazemos uma leitura rápido. E aí pensamos, o que essa leitura tem a ver comigo? Por que eu estou recebendo essa informação agora? Será que tem algum elemento aí escondido? Não é? Uma mensagem subliminar? A gente vive de qualquer jeito, já repararam? De qualquer jeito. Não tem problema. Se não tem lasanha, a gente come pizza. Se não tem pizza, a gente come macarrão. Não tem problema nenhum, não é mesmo? Se não der para fazer ginástica esse ano, a gente faz daqui 2, 3, 4, 5 anos. Não tem problema, a gente vive assim. Se der para cobrir o cheque especial, a gente cobre. Se não der, a gente paga o juro. Tá tudo certo, tá tudo bem. Se der para a gente viver com menos do que a gente ganha, a gente vive. Se não der paciência, a gente gasta mais do que ganha. Não é assim que a gente vive. E aí, nessas bobagens,
humanas, muitas vezes a gente cai em si e se aborrece, né? Meu Deus do céu, eu prometi para mim mesmo que eu ia no aniversário daquela criança e ia comer só um salgadinho de cada modelo, e a gente comeu quantos? 10, 15, 20, não é? Veio tomar só um copinho de alguma água tingida, mas a gente não aguenta. Então, quando a gente busca o Evangelho para dentro de nós, a gente tem naquele momento, como se fosse, eu adoro esses filmes, por exemplo, quando o personagem está pensando e as coisas estão acontecendo assim, sabe, vivamente na frente dele, assim, e fico pensando assim, a gente tá lá e pensa assim, eu falei que era um salgadinho só, vou fazer o seguinte, eu vou morder a língua, porque aí não posso comer mais nenhum. Será que a gente tem coragem? O André Luiz recomenda isso. Olha aí, tá vendo? O André Luiz não é só benfeitor não, viu? Ele fala pra gente que se um dia a gente for sair de casa com vontade de falar mal de alguém, sabe o que ele sugere pra gente? Ele sugere pra gente pedir uma laringite. Olha, só pra você não conseguir falar. Isso é o André Luiz, hein? Você já pensou em espíritos superiores? Não é? Chega aí e fala, meu Deus do céu, nós vimos aqui 3, 4, 5, 6 vezes a gente está fazendo a mesma coisa. Faz o seguinte, dá um convite para ele, um convite 19 para ele, por uns dias, por uns meses. Olha só o que eles fazem. Aí eles voltam aqui, será que ele aprendeu? Tira o convite 19 nele, sei lá, dá um pedaço de abacaxi, ele melhora. Dá um pedaço de abacaxi, o camarada levanta. Olha só. Então vejam, trazer o Evangelho para nós não é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa extremamente difícil, que nós vamos precisar realizar. Já ouviram falar, por exemplo, que uma pessoa que busca um vício na infância, na adolescência, ela no fundo sabe que um dia vai ter que parar. Então, tá lá, tá gostoso o tabaco, tá gostoso o alcoólico, tá gostoso a química, mas ela sabe que lá dentro, bem no fundinho dela, ela fala assim, uma hora eu vou ter que parar com isso, no fundinho dela. Aí se a pessoa tem um pouquinho mais de prudência, fala, o que eu estou esperando para parar? Vem uma dor de cabeça, assim, um empurrãozinho do céu? É isso que eu estou esperando para me parar? O que eu estou esperando? Então, o Evangelho é uma guerra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim trazer fogo e quero que ele se acenda. Eu vou colocar dentro de casa, olha as palavras de Jesus, 2 pessoas, uma contra a outra. O pai contra o filho, a filha contra a mãe contra a filha. Por que Jesus fala isso? Porque nós estamos na terra para nos reajustarmos. E aí, a gente leva tudo ao pé da letra, né? Chega em casa e fala assim, eu estou a fim de arrumar uma confusão hoje, quero saber quem vai ser o primeiro. É você, mãe? É você, pai? É você, meu irmão? É você, meu marido? Se nós viemos para apaziguar, para encerrar essas informações que nós temos dentro da gente, para tirar do nosso coração esse sentimento tão forte, para isso Jesus coloca as pessoas difíceis ao nosso lado, é para a gente se temperar, se equilibrar. É justamente o contrário do que a gente imagina, porque a gente pensa assim, eu não aguento conviver com esse infeliz, com essa infeliz, não é? Meu Deus do céu, quero sumir do mapa. Dá para sumir do mapa? Não, porque a galáxia é muito grande, né? Olha, vai ter que mudar de galáxia, né? Para sumir do mapa daqui vai ser difícil, não é? Então nós vamos pensando em Evangelho no sentido de que a gente tenha que estar preparado, sabe assim, estar preparado. Vamos imaginar que o nosso vizinho começa a comprar cachorro pitbull um atrás do outro, e a cerca que nós temos com a dele é pequenininha, assim, baixinho.
Fala assim, esses bichinhos são tão dóceis, né, com os donos. E eu tenho gato, meu Deus do céu, como é que vai ser, né? 4, 5, 6, 7, 8 pitbulls. E você está vendo eles crescerem. Qual é a nossa atitude? Comprar aquelas bolinhas para pôr na carne? Não, isso não é uma atitude cristã, obviamente, não é? Mas é provável que a gente tenha que levantar um pouquinho o muro. É provável que a gente tenha que criar um pouco de amizade com os bichinhos, fazer eles um agradinho, mas nós temos que tomar uma providência. Mas e se não fosse pitbull, fosse assim uma oncinha pintada, que a pessoa achou tão bonitinha e trouxe ela pequenininha em casa? Ai, que linda, ela tá linda, 1 mês, 2 meses, 6 meses, tá linda, a oncinha pintada, andando no quintal do vizinho. E quando a gente menos espera, ela tá lá em cima da nossa árvore, escalou a árvore, estava até com vontade de pular em cima da varanda do nosso quarto. Imagine só, já pensaram? Então nós precisamos nos preparar, estar preparados. É claro que os preparos têm que ser assim gradativos, né? A gente vai preparar, informar, pedir, auxiliar, mas em alguns momentos, se o bicho vier para cima, como é que nós vamos resolver? Nós não temos que estar preparados, não é? E se as nossas crianças estiverem soltas, como é que vai ser? Então o Evangelho serve para nos preparar para as adversidades, para os momentos difíceis. Sabe aquele momento do trânsito? Que a pessoa fala lá qualquer coisa que nos aborreça? Se você tem um Evangelho, estar preparado com ele, foi um erro. Desculpe. Nós estamos preparados. Não vai ser pior do que isso. Se nós estamos despreparados. Sabe aquele e-mail que chega na nossa caixa postal por engano? Nós estamos preparados para o Evangelho. O mínimo que posso ver com isso é que não era para mim, vou apagar. Está falando de mim, mas não era para mim. Não tem problema. Nós estamos preparados com o Evangelho. Então, estar preparados é justamente isso. É não ir para a guerra, mas estar preparados para ela, que é saber como se comportar diante dela. Dessa guerra de ideias, dessas guerras que a gente vê todos os dias entre as pessoas, de antipatias, de brigas, de confusão, às vezes na rua, na via pública, dentro do trabalho, em família. Estar preparados para isso. Então a gente vê que tem um sinalzinho de alerta sendo ligado. A gente vai se ligar com o Evangelho e aí nós vamos saber como lidar. Se afasta um pouquinho, faz uma prece, vai no banheiro, faz uma prece. Se respingar em nós, a gente sabe que ali não é o momento de se resolver nada, porque as pessoas estão alteradas. Olha só. Mas eu não gosto de levar desaforo para casa. É por isso que o Evangelho é um problema, porque ele fala constantemente que assim, enquanto a gente não aprender a engolir um desaforo, nós ainda vamos continuar na terra. Quantas pessoas não engoliram um desaforo e ganharam uma consequência eterna, praticamente, né? Eterna no sentido de vida, né? Dentro da vida, né? É assim, que não se resolve, né? Desferir um projétil indevidamente e depois sofre as consequências daquilo de forma assim duradoura. Então, quando nós estamos preparados, tudo isso nós podemos lidar. O máximo que vai nos acontecer é a gente ficar assim, um pouco sobressaltado, um pouco nervoso, um pouco chateado, um pouco aborrecido, mas nem as pessoas vão perceber. As pessoas que estão com a gente, que convivem com a gente, que nos amam, que nós as amamos, porque nós vamos saber como dissolver isso. Evangelho significa dissolver problemas. É uma química, uma espécie de uma química. Sabe o estômago? A gente come qualquer coisa e o estômago aceita, especialmente quando a gente é jovem, né? Mas depois que o cabelinho pinta, aí a gente come, sei lá, uma azeitona, fica o dia inteiro, ai meu Deus, essa azeitona, né?
Mas o Evangelho é uma espécie de química que vai nos ajudar a dissolver os problemas, não importa quais sejam. Está vendo uma tempestade. Calma, muitas vezes o anúncio de chuva, mas não cai uma gota de água. E para que a gente vai se precipitar também? Mesmo estamos preparados. Marcamos um dia e um horário, fazemos uma pequena prece, uma pequena leitura, uma pequena interpretação que é simples. É como se uma criança perguntasse para a gente: escuta pai, escuta mãe, o que está falando aí? A gente vai falar: olha, ele está falando aqui da paciência. A paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu acho que está falando isso para a gente ter paciência. Não se irritar, não se irritar. É rápido, a interpretação é rápida. E depois a gente finaliza com prece. E fizemos o Evangelho uma vez por semana, 5, 10, no máximo 15 minutos. A gente levanta uma bandeirinha na nossa casa. Sabiam disso? Quando a gente pratica o Evangelho, parece que eles hasteiam uma bandeirinha branca na nossa casa. Como que os espíritos benfeitores identificam as casas pelas quais eles estão autorizados a entrar? Pela bandeirinha branca. E como os nossos irmãos não evangelizados sabem que não podem, ou não devem, ou não precisam entrar naquela casa? Porque tem uma bandeirinha branca estiada lá na nossa casa. Opa! Vai entrar aí? O povo faz evangelho, faz prece. O que nós vamos fazer aí? Não tem nada para a gente fazer aí. Vamos no vizinho, porque o vizinho gosta de filme de terror, o vizinho gosta de fogo, gosta de coisa quente. Vamos lá, para a gente se esquentar também, né? Então, com a prática do Evangelho, a gente começa a defender o nosso lar. E o nosso lar pode ser visitado com frequência, inclusive, mas mesmo em momentos que a gente nem sequer imagina, a gente recebe uma visita e de repente você pensa assim: nossa, cheguei em casa sobressaltado, tão nervoso. Sentei um minutinho e me senti tão bem. Por que será isso? Prática do Evangelho cristão em casa. Olha só. Mas é difícil, meu marido e minha esposa não aceitam. Não tem problema, senta e conversa. O Chico falava de um evangelho curioso. Sabe qual era? O evangelho de sindicar dos filhos, ou de conversar com os filhos, né? Assim, como é que foi na escola hoje? Foi tudo bem? O que você aprendeu? O que você está aprendendo? Como que é a sua professora, seus professores? Como que é a sua escola? Tem intervalos? Tem futebol? Tem... Conversar com os filhos é uma forma de evangelho. Conversar com o marido. Quantos casamentos desfeitos porque a gente não conseguiu sentar um momento e conversar? Já repararam isso? Dizer: olha, isso não está me agradando, viu? Está muito desagradável para mim. Esse negócio de você ficar pegando o nosso dinheiro e gastando com as suas coisas está muito desagradável para mim. Esse negócio de você todos os dias chegar a determinadas horas está muito desagradável para mim. Conversarmos. Mas conversar de forma cristã, né? Não é pôr as armas na mesa, não. Conversar de forma cristã. Está incomodando? Poxa vida, por que você desautoriza os filhos na minha frente? Por que você é tão enérgico e severo com as crianças? Isso me desagrada. Olha só, pode ser assim também no nosso Evangelho. A conversa, marcar um minutinho para conversar. Olha, todos os domingos às 8 da noite, às 7 da noite, ou sábados, sei lá que horas, ou semana, não importa. Senta aqui para a gente falar de nós, dos nossos problemas. O que você está achando desse meu comportamento? Tem alguma coisa que eu possa ser melhor para você? Já pensaram quando a gente chegar nesse ponto? Conversar com os filhos assim: você acha que você consegue melhorar em mais uma semana? Tipo o que, mãe? Não sei, tipo estudar um pouquinho mais, ser mais assíduo na escola, ou ser mais pontual na escola, ou ser mais obediente com seu pai, com a sua mãe, ou colaborar um pouquinho para a economia doméstica, uma loucinha, sua caminha, uma coisinha assim. Conversarmos.
Talvez a gente tenha que ter esse evangelho por muitos anos, não é? Porque, obviamente, não é em uma conversa que a gente modifica, não é assim? Claro que se nós temos o sentimento cristão, não precisa de duas, só precisa de uma. Mas a gente ainda está aprendendo com esse sentimento cristão, não é mesmo? Nós estamos em aprendizado, por isso não precisamos nos cobrar tanto e nem precisamos cobrar do outro tanto. Olha, eu estou vendo que você está se encaminhando com algumas pessoas, né? Fala com o filho, né? Filho adolescente. Ou fala com a filha, olha filha, esse caminho que você está indo vai dar uma trombada. Não tá bom. Por que a gente quer persegui-la, maltratá-la, diminuí-la? Para que a gente faz isso? Para afastar o nosso filho? Para entregar ele na mão de desconhecidos? Para isso que a gente faz? Não, nós temos que trazê-lo para nós. Ai, mas eu não aguento ficar falando. Uma vez por semana, calma, tranquilo. Se der, fazemos uma prece. Se der, fazemos uma leitura do Evangelho. Mas nós precisamos conversar. Na subida cristã, procura o asilo que o coração cansado te oferece. Lá dentro, a fé sublime refloresce, aureolada de júbilo tranquilo. Para atender ao Mestre, para ouvi-lo, acende fervoroso a luz da prece. Que teu sonho em lágrimas se expresse no mais santo e mais íntimo sigilo. Verte a agonia amarga do teu peito nas dadivosas mãos do amigo eleito e ao seu dorido olhar de peregrino. E eis que Jesus, na bênção que te acalma, surgirá redivivo em tua alma, convertida em cenáculo divino. Uma poesiazinha para amenizar, né, que o assunto tão sério, não é? Então, Alta de Souza, Cenáculo Divino. Procure lá na rede mundial de computadores. Sonetozinho de 2 quartetos e 2 tercetos. Facinho. Agora tem um desafio. Quanta coisa você vai encontrar em 2 quartetos e 2 tercetos. Quanta coisa, não é? Essa é a característica do soneto. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Para encerrar, eu trouxe uns livrinhos aqui de doação. Vou deixar aqui nessa mesinha. Quem tiver interesse é de graça, pode levar. É uma oferta aqui da casa, tá bom? E, no mínimo, 2 ou 3 lições. Aí a gente pode passar para frente, tá bom? Se não gostou, também pode passar. Aqui mesmo, com outras pessoas. Mas não deixem ele dormir eternamente nas nossas prateleiras, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Vou estender os nomes aqui, tá bom? É assim, o Evangelho não é diferente do que a gente faz aqui, tá, gente? A gente faz uma calma, tranquiliza nossa alma, nossa mente. Depois nós fazemos a leitura do Evangelho, que no caso aqui foi a palestra do Dr. Sérgio.